The Ring, ou O Chamado, é um filme de suspense e terror de investigação dirigido por Gore Verbinski, sobre uma misteriosa fita que mata a pessoa que assiste após 7 dias, e cabe à jornalista desafortunada Rachel desvendar os mistérios por trás dessa fita. O meu starter pack para o terror foram O Chamado, Jogos Mortais e O Grito. Se não fossem esses 3 filmes, eu não estaria aqui falando de filmes com vocês, eu não estaria correndo atrás de um sonho de ser cineasta e não teria essa paixão que tenho pelo cinema. E eu já falei aqui sobre Jogos Mortais, que é até hoje meu filme de terror favorito. Mas antes de 2004 existiu um filme que iniciou tudo, o meu primeiro filme de terror, o pontapé inicial para esse mundo, e esse filme foi O Chamado. O Chamado foi o filme que me cativou a arte do susto, porque esse filme me traumatizou de uma forma, cara. Eu era um coitado de 8 anos sem nenhum conhecimento da vida, e foi eu, retardado, com um VHS da Blockbuster, assistindo esse filme escondido dos meus pais, e me arrependendo pesado, porque eu fiquei 7 dias sem conseguir dormir por medo da Samara Morgan. E você imaginaria que eu pararia por aí, mas não, eu ficava voltando escondido para esse filme, porque algo me cativava a voltar. Eu adorava o quanto esse filme me assustava, e foi a partir daí que eu comecei a consumir o gênero de terror. Eu amava o quanto esses filmes me traumatizavam, e atribuo tudo isso ao meu primeiro filme de terror, O Chamado. E temos sempre aqueles filmes que a gente gostava quando era criança, mas quando você cresce, aquela paixão inocente começa a decair. Você começa a perceber erros que não enxergava e percebe que era mais coisa da época mesmo, e que hoje esse filme infelizmente não é tão bom quanto você lembrava. Mas não é o caso do Chamado. Desde que eu revisitei esse filme uns anos atrás, eu criei o hábito de assistir ele todo ano, porque minha paixão por esse filme cresce cada vez mais sempre que eu assisto, e ele deixou de ser apenas o meu primeiro filme de terror. Não, hoje ele é um dos meus filmes favoritos de todos. Todos lembram do Chamado como aquele filme da fita assassina, que após assistir, 7 dias depois, uma garota assustadora sairá da televisão e te matará, deixando seu rosto todo desfigurado. Porém, esse pode até ser a base do filme, mas não é muito bem o elemento principal dele. Se você for assistir hoje querendo se assustar a cada 20 minutos com a Samara, você irá se decepcionar, porque, na verdade, esse é bem mais um filme de investigação sobre o mistério que cerca essa fita. Por que ela existe? Quem é Samara Morgan? Por que a conveniência dos 7 dias? Qual a motivação dessa maldição? E por que uma fita possui esse poder sobre as pessoas que assistem? Essas perguntas que o filme levantará para a nossa protagonista, a jornalista Rachel, interpretado pela perfeição humana Naomi Watts, que, por azar dela, assistiu também a fita. Então, isso não apenas é uma busca por respostas, como é uma luta pela sobrevivência. Esse é o centro principal do terror e do suspense do Chamado. Não é ver uma garota fantasma matando várias pessoas, é você se imergir na pele da protagonista, que está vivendo com uma contagem regressiva nas costas, que possui agora essa entidade assombrando ela. E o fato de ser 7 dias é genial, porque se fosse mais que 7, o filme não teria metade da atenção, mas se fosse menos que 7 dias, seria um pouco mais frenético e menos crível, que daria tempo para fazer uma investigação complexa, e também não daria espaço para a narrativa melancólica e dramática que Verbinski queria atingir, porque O Chamado não é um filme de puro terror ou puro suspense. Verbinski viu o potencial poético por trás dessa história e decidiu trazer uma história sobre repreensão, o perigo da gente repreender nossos sentimentos, nossas lutas, nossos medos, deixando isso se tornar uma entidade própria, algo que poderá afetar as pessoas ao nosso redor. E eu não entraria em spoilers, mas você logo perceberá que durante a investigação que Rachel faz, a sua interação com seu ex-namorado e seu filho possuirá paralelos com o que ela vai descobrindo sobre a fita e Samara Morgan. E isso trará uma gravidade imensurável para o filme. E é algo que eu sempre falo: um filme só é assustador se a gente sentir medo pelos personagens, se a gente quer que eles
sobrevivam. E Verbinski faz isso. Ele soube construir perfeitamente o perigo que essa fita representa, mas também soube explorar os personagens para que a gente queira que sobrevivam. Assim, iremos juntos a eles nessa jornada de investigação. E outro ponto importantíssimo que eu sinto que até hoje poucas pessoas entendem: não tem problema em termos dramas entre personagens. Eles têm uma história própria além da trama principal, mas é vital que isso esteja em volta da situação estabelecida. Eu estou cansado de ver tantos filmes que passa tempo com o drama entre personagens e o terror fica no escanteio por um tempo, aí depois voltamos a ele. Não, o terror deve estar sempre presente. Não há nada pior que a sensação de achar que os personagens esqueceram da situação que estão só para ter um pouco de drama. Isso não desenvolve personagem, isso destrói uma narrativa, isso tira a atenção de um filme. E Verbinski entendeu isso, pois nos primeiros 5 minutos de filme o terror já é apresentado, e desde o início isso será a motivação por trás de Rachel. Até quando há momentos de tensão, discussão e drama entre outros personagens, você sabe que a fita ainda está na cabeça dela. O suspense não dá pausa até em momentos calmos, e isso parece ser uma coisa pequena, mas para um filme lento, dramático e metódico como esse, isso salvou a experiência e é o motivo que eu não sinto tédio mesmo vendo dezenas de vezes, porque o filme é permeado com essa aura amaldiçoada de constante suspense. Eu quero descobrir o mistério por trás da fita, eu quero que Rachel, seu ex-namorado e seu filho sobrevivam. Eu sinto o medo constante que estão sentindo, mas que não devem dar muita atenção a isso porque eles precisam manter o foco na busca das respostas. E quando chega no final, eu sinto que esse final dividirá muitas pessoas, porque é um final muito arriscado. Mas, se você prestar atenção no que eu falei, a mensagem por trás que cerca o filme todo, o final faz completo sentido. Mas é um final arriscado mesmo assim, porque ele contextualiza tudo que você viu e você terá que analisar o intuito inteiro dessa jornada. E eu sempre me sinto arrepiado quando os créditos rolam. Eu amo demais esse filme. E falando um pouco da franquia americana e japonesa, a adaptação americana de um filme ou conto japonês é algo completamente comum, e normalmente a versão americana é bem inferior ao original. Mas o relacionamento entre a franquia Ringo e Chamado é algo bizarro. Até o Ring 2 ou Chamado 2 e o recente Rings ou Chamado 3, eu sinto que superou a franquia japonesa. O primeiro filme, Ringo, é um clássico de suspense que utiliza o misticismo e mitologia espiritual japonesa para criar um suspense. E é um ótimo filme, mas eu sinto que por se distanciar disso e criar algo mais tradicional e humano, o americano criou algo mais fácil de se relacionar. E fora o Ringo e Ringo 2, o resto da franquia japonesa é uma porcaria. Por mais que o Japão tenha criado essa mitologia, eles não souberam explorar o potencial que a Sadako oferecia. E o americano soube explorar melhor com a Samara, porque até o Chamado 3, que é uma sequência completamente ignorada, eles sabem que a história por trás da Samara é mais interessante que o terror que ela oferece. E o Chamado 2 pode ser um tanto infame, mas ele é uma sequência nada tradicional que traz um pouco de fantasia para o tradicional, que gerou algo estranhamente cativante. Então, se você gostar do primeiro filme, assista o resto da trilogia americana. E é basicamente isso. The Ring é um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos. O que o Sexto Sentido foi para as pessoas, The Ring foi para mim. Foi o filme que iniciou tudo. Algo que foi além de um simples filme de terror e que até hoje sou completamente apaixonado e sempre falo para revisitarem, porque ele oferece muito mais do que as pessoas lembram. É um dos meus filmes favoritos e algo que adoro assistir todo ano na época de Halloween. Então, por favor, assistam O Chamado. É um clássico que deveria estar no hall da fama da sétima arte há muito tempo. E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do nosso canal e não se esqueçam de se inscrever. E como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham ótimos sustos.